Olá, aqui é Carlos Sampaio e hoje com um vídeo aí para falar sobre a situação atual da economia, as perspectivas que nós temos aí para os cenários que estão se apresentando aí dentro da consequência da Covid-19 e atualizando um pouco disso aí também. Bom, o tema que me ocorreu hoje foi, na verdade, buscar informações para a gente pensar dentro de um cenário do tipo assim, economia de guerra. Tá? O que é uma economia de guerra? O que é um orçamento de guerra? Então vamos falar um pouco sobre isso e sem ser pessimista, sem ser traçar um drama assim fora da realidade, nada disso. É uma questão para a gente pensar muito séria que a gente está vivendo e precisamos ter muito claro como é que as finanças devem se comportar e como é que nós devemos atuar dentro desse palco aí que está se movimentando. Bem, mas antes de tudo isso, então, vamos lá. Eu sou Carlos Sampaio, sou Marcelo Coach, consultor, educador financeiro. Te peço para te inscrever no canal, acione o botãozinho que aparece aí, o sino para você ser avisado dos novos vídeos e dê o seu like, comente e curta a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro também. Ok? Bem, o que eu pensei para a gente começar essa conversa? Na segunda-feira, hoje é dia 6 de maio de 2020, na segunda-feira, dia 4 de maio, o Banco Central divulgou o que eles chamam de relatório, boletim Focus, enfim, com dados da perspectiva da economia para o final desse ano de 2020, considerando já a atualização de informações. Bom, nesse cenário tem algumas coisas que mostram realmente que a perspectiva não é positiva do ponto de vista econômico-financeiro e isso tem a ver com a gente, com o nosso dia a dia, com o nosso orçamento, com o que você ganha, com o que gasta, enfim. Então é importantíssimo a gente acompanhar essas informações. Não são informações para gerar pessimismo, são informações que elas pontuam para nós sermos inteligentes com as nossas contas e com os nossos planos. Então, as informações que vieram foram o seguinte, bom, confirmando algumas coisas, só que de uma forma mais precisa. Né? Então, normalmente, quando esses números chegam, eles têm a ver muito com a proximidade do que se espera acontecer. Bom, o PIB, tá, que é a nossa medida de economia, sempre eu trago isso aqui, previsto no início do ano um crescimento de 2%, ou seja, a renda do país ia crescer 2,2%. Parece pouco, mas isso não é muito comum acontecer. E agora, em função dessa paralisação do movimento que estamos tendo aí de fechamento de shopping, fechamento de loja, é necessário, diga-se de passagem, isso é fundamental que aconteça, porque a gente tem que proteger a saúde e termos com a saúde, então, fazer a construção de uma forma em que todos ganhem. Bom, então isso está acontecendo e vai fazer com que lá na frente essa economia, essa parada, ela vai ter então uma retração de 3,76%. Esse é um ponto. Outro ponto é a taxa Selic, que nesse relatório, nessa análise, se prevê que no final do ano a taxa de juros, representada pela Selic, vai estar em 2,75% ao ano, hoje está em 3,75%, então um ponto a menos. Mas hoje, tá, no final do dia, hoje dia 6, 2 dias depois dessa previsão, já a reunião do Copom já comunicou que nós temos a menor taxa de juros da história, chegando então a redução de 3,75 para 3. Em maio já está em 3, ok? Bom, então isso indica que é uma medida que, quando se reduz a taxa, se prevê como política econômica que isso vai ajudar, teoricamente, as empresas e a agilizar o movimento de crescimento da economia. Então, é uma sinalização de expectativa para, diante de um cenário negativo, se cria um mecanismo para incrementar. Bom, inflação. Inflação também não se prevê aumento de inflação, inclusive redução, 1,97% inferior às previsões anteriores. O déficit primário, que é aquela conta que se faz do quanto que o governo arrecada, quanto que ele gasta, tá? Ele tem um déficit histórico já, mas a previsão é de que esse ano fosse reduzir bastante, chegando próximo de zero. Tá? Vai ter um déficit de 7,2% do PIB. Bom, essas são as premissas nada positivas. Bom, diante disso, o que nós temos? Nós temos então que olhar para nós, olhar para você. Qual é o seu padrão de vida? Tá? E é aí que você vai fazer essas continhas. Então tem 3 tipos de modelos. Um padrão de vida em que você gasta mais do que você ganha, sinaleira vermelha. Um padrão de vida em que você gasta o que ganha, então você está numa situação de advertência, tá? Tem que rever
Então as duas não são positivas, e a sinaleira verde é aquela que você então gasta menos do que ganha, ou seja, já tem uma menor preocupação com essas situações todas, tem a sua reserva de emergência, você já tem a sobra, você já investe parte disso e você então tem uma outra situação com você. Bom, padrão de vida, tá? Que padrão de vida você tem hoje e qual é o padrão de vida que você precisa ter? Então, esse é o momento de parar para pensar, para refletir. Isso faz parte de uma das premissas básicas de educação financeira. Tá? Então, assim, nesse momento você vai olhar, tá, qual é a sua situação, nessas 3 sinaleiras que eu falei. E dentro de cada uma delas você tem uma ação para fazer. Então, olha a situação hoje, tá? Qual é a situação que você tem hoje e qual é a situação desejada para o mês de junho de 2020, julho de 2020, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Então você vai ver quanto que você tem de previsão com essa situação de hoje e o que você pode fazer para melhorar isso. Ok? Bom, eu falei no início da economia de guerra. Tá? Isso é um conceito que vem das situações de guerra que o mundo já passou e que depois que esses cenários de guerra passaram, tá? Tipo uma pandemia, tá? Os governos então começam a trabalhar a reconstrução, ou durante a pandemia, com gastos maiores do que o seu orçamento permitia, fazendo com que isso seja aquelas medidas para tratar de resolver esse problema e estabilizar a economia. Tá? Essa é a economia de guerra, essa é uma política de guerra. Então, isso está acontecendo nesse momento no mundo todo, onde os governos estão gastando mais do que eles tinham planejado, e isso vai repercutir no crescimento e no desenvolvimento econômico. Como ilustração, pegando aqui uma referência internacional de uma economia gigante, os Estados Unidos, que tinha uma situação de emprego mais ou menos estável antes da crise, teve um pedido de 30 milhões de seguro-desemprego na última semana, na última busca, na última informação, e amanhã tem uma nova medida disso, talvez tenha aumentado mais ainda. Então, 30 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Então, você tem uma ideia de como essa situação está se refletindo no mundo, e aqui no Brasil, tá, não vamos ficar imune a isso. Bom, vamos lá. Então, economia de guerra significa o quê? Isso em termos de governos, e isso repica em cada uma das pessoas, da população. E você, então, vai fazer, da mesma forma, um planejamento como se você tivesse uma situação de guerra, situação de dificuldade nos próximos meses. Ou, se não acontecer, lucro seu. Tá? Mas, se acontecer, você está preparado. O que é isso? Você vai olhar a sua renda, você vai ver o que você pode fazer para se proteger desse estado, desse temporal que vai acontecer. Tá? Supondo que vai acontecer, você vai trabalhar as receitas, os seus gastos, a poupança, você vai criar um mecanismo de gerar poupança. Tá? Nós já falamos isso em vários vídeos e agora mais do que nunca. E vai ver também se tem dívida, o que você pode fazer com essas parcelas da dívida. Se você tem dificuldade de pagar, não tenha dúvida, separe esse dinheiro e guarde para que você então faça parte da sua reserva. Depois você vai ver o que você vai fazer. Você usa para pagar a dívida ou você precisa para sobreviver. Então, isso é um ponto. E investimentos, se você tem a situação aquela confortável da sinaleira verde, tá? Esse investimento você vai decidir então se você vai ser mais conservador um pouquinho, se você vai ter aproveitamento dessas oportunidades de compra de ações, que é o momento de baixa que se compra, e você vai então aproveitando isso, pensando no médio e longo prazo. Né? Bom, por aí você tem a definição do que fazer com as sobras no seu orçamento. Bom, do ponto de vista de ações, é importante numa hora dessa nós lembrarmos do seguinte: se você investe em ações e esse dinheiro que está lá, você tem a preocupação com ele e você tinha colocado lá porque estava se prevendo uma grande subida da bolsa, você tomou uma decisão estratégica errada. Então agora não tem o que fazer. Tá? Se você vender, você vai perder. Então vai ficar lá. Então a estratégia de ações e bolsa é você compra uma ação, um pedacinho de uma empresa, para você ficar com ela e receber dividendos no momento futuro e não ter a preocupação de crise ou de qualquer situação de oscilação.
Então, isso é uma lição para ser aprendida se alguém ainda não teve essa oportunidade de pensar nisso, tá? Bom, já está sendo bastante batido, mas agora eu acho que isso vai ficar bem claro. Lições a aprender com a crise. O que nós podemos aprender? Tá? Eu acho que tem aí uma coisa que mistura um pouco da história que cada um tem na sua relação de vida, trabalho, família, relacionamentos, mas eu acredito que é o momento de nós buscarmos alguma coisa que seja de pensamento comum. Eu acho que é a hora do pensamento sistêmico. Menos ego e mais humanidade. A partir desse momento, transformações vão acontecer fortemente em todas as relações. Tá? E já que tem que ficar em casa, porque eu recomendo e não vejo outra alternativa para nós passarmos e termos assim melhores chances, é de nos resguardar. O isolamento é o caminho. Tá? Bom, por quê? Porque já foi feito em outros países e deu certo lá. Tá? E onde não foi feito, não deu certo. Bom, e o custo é muito alto. Bom, ficar em casa. Se fica em casa, o que vai fazer em casa? Ao invés de gastar tempo com passatempos inúteis, né? Porque grande parte deles são, aproveite para estudar, para descobrir alternativa de como melhorar a sua renda em algum negócio que você vai fazer. Tempo que você não tinha antes, aproveite agora para usar esse tempo para essa construção, para se tornar melhor, para entender o que esse sistema novo que está aparecendo aí pode trazer. Porque uma coisa é certa, tá? Ainda sendo mesmo que sendo meio filosófico, fazendo um parênteses aqui, as coisas não vão funcionar mais como funcionavam antes. É mais ou menos como você ter uma ligação numa voltagem 110 e agora é 220. É um jeito de pensar Y e agora é X. Se você insistir no velho modelo de pensar e de fazer as coisas, simplesmente não vão dar certo. Tá? Pode escrever que a partir desse ano grandes mudanças vão acontecer nas relações, nos países, nas economias e vai exigir um pouco mais de harmonia, de paz e de um jeito de pensar mais harmônico em termos de holístico, de todo, de inclusão e não de competição. Tá? A competição, aquela competição destrutiva, porque um ganha e o outro perde, isso não vai existir mais, na minha opinião. Então vamos nos preparar para isso e aprender. Esse é o aprendizado da lição, esse é o tópico que eu marquei aqui. E antes de concluir, tá, uma coisa importante também, dentro dessa mais ou menos filosofada aqui, é o seguinte: olha, tudo passa, tudo passará. Eu me lembro de uma parábola que muitas vezes me ajudou, que é o seguinte: é a parábola do anel. Do rei que tinha estados emocionais alterados em função de muita euforia e de muito sofrimento, e ele pediu para os sábios definirem para ele uma fórmula mágica dele conseguir ter estabilidade. E os sábios, depois de um longo estudo, concluíram que essa fórmula estaria num anel. E deram o anel para ele e disseram o seguinte: ele só usaria se ele tivesse em situações extremas de euforia ou situações extremas de sofrimento, medo ou de ameaça. E o rei não questionou, saiu com o anel. Em seguida o castelo dele foi invadido, ele foi perseguido, ele estava na beira de um abismo e não tinha outra situação senão abrir e olhar o que tinha no anel. E ali estava escrito: tudo passa, tudo passará. Ele se acalmou, viu que o barulho dos perseguidores se afastou e ele se manteve em calma. Calmo, voltou, recuperou o reino e lá estava numa festa maravilhosa. E no meio da festa ele lembrou do anel. Ele olhou e disse de novo, leu aquilo dizendo: tudo passa, tudo passará. E ele voltou a um estado de equilíbrio. Então, espero que essas coisas valham também no mundo de hoje. Tá? Bom, então hoje, concluindo, então, vamos para a conclusão. A ideia é o seguinte, tá? Temos um cenário, que ele é um cenário que não está com um palco muito, digamos assim, eufórico, agradável, tá? E as premissas do relatório Focus nós vimos no início, que mostram um pouco dessa previsão. Falando do orçamento de guerra, o que significa isso e como é que nós estamos fazendo as nossas contas no dia a dia, rapidamente falando aqui. Falando de padrão de vida, da importância de ter muito claro qual é o padrão de vida que cada um tem, qual é o seu padrão de vida, trabalhar nele para que ele seja aquela sinaleira verde, ok?
Tá? Bom, padrão de vida, as sobras das reservas de emergência, as sobras, então, você vai trabalhar nesse orçamento para você ter reserva de emergência e ter investimentos que vão ser nesse momento de uma forma talvez mais conservadora, ou se você tem uma sobra mais folgada, aproveitar oportunidades aos pouquinhos entrando no mercado de ações, não tudo de uma vez, porque se hoje o mercado agora em maio, dia 6, está em torno de 80 mil pontos, isso pode vir a 40 mil pontos. Ou pode estabilizar e subir também. Ninguém vai poder afirmar qualquer uma das situações. Como você vai comprar a longo prazo, vai comprando então um pouquinho em cada momento e na média você vai ter então uma boa compra. Bom, no mais, então nós vimos as lições, as reflexões e vamos ficando por aqui, tá certo? Então até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade e que a gente tenha no final do ano um cenário muito melhor do que esse que estamos mostrando aqui. E se não for, nós estaremos mais fortes e mais sábios, com certeza. Até o próximo vídeo.